Fala galera do YouTube, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Prazer enorme estar contigo em mais um vídeo para o nosso canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre atualização automática de gráficos. Muitas vezes você tem um respectivo gráfico, como esse que está aqui em cima de mim, que está puxando os dados de uma base de registro. Só que ao atualizar essa base, por exemplo, colocar um novo mês com um novo valor vendido aqui, ó, repara que ele não atualiza. Ele ainda fica somente com a seleção anterior. Eu teria que clicar no gráfico, pressionar e arrastar aqui, ó, para ele poder pegar esse novo registro, mas eu quero que isso fique de forma automática. Então eu quero atualizar minha base, eu quero que meu gráfico atualize de forma automática. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje de forma super objetiva. Fechado? Bora para a aula. Antes da gente começar oficialmente esse vídeo, eu queria muito te pedir para poder deixar o like nele. É muito importante para a gente poder ajudar mais e mais pessoas, então posso contar contigo, deixar o seu like aqui no vídeo, é muito rapidinho. E não se esqueça de se inscrever no canal, tem sempre aula nova de Excel, de Power BI e etc. Então quando você se inscreve, você vai ser notificado para receber essas aulas que a gente sempre posta aqui de forma gratuita. E além disso, para poder fechar, esse material que eu vou utilizar aqui na aula de hoje, ele vai estar disponível para download aqui na descrição. Então o que eu te aconselho? Vem comigo aqui nesse vídeo, vamos aprender junto e depois faz o download desse material para você poder praticar tudo que você viu aqui. Assim você vai ficar ainda melhor no Excel porque você vai praticar. E para fechar, eu também vou pedir para o time deixar um curso de Excel básico gratuito aqui na descrição presente para você. Então dito isso, vamos lá. Seguinte, aqui eu tenho uma base com mês, janeiro, fevereiro, março, valor vendido 147 mil em janeiro, fevereiro foi esse valor aqui, março esse valor aqui, produto mais vendido e etc. E aqui eu tenho que um gráfico foi criado puxando, né? Janeiro, fevereiro e março. Eu vou clicar nesse gráfico e vou dar um delete nele, beleza? Vamos fazer o absoluto zero. Então, para a gente poder primeiro assim criar um gráfico aqui, sem entrar no mérito de deixá-lo automático ou não agora, basta eu pressionar de mês até o R$ 578.900. Esse intervalo aqui de dados que eu quero analisar, produto mais vendido eu ainda não quero analisar. Quero analisar esses dois aqui. Selecionei e eu quero criar um gráfico de coluna. Então, nesse caso, basta eu selecionar a minha base e depois eu posso apertar Alt F1 no meu teclado. 1, 2, 3 e Alt F1. Repara, quem está aqui do meu lado é o nosso gráfico de coluna. Então, eu posso muito bem redimensioná-lo, pressionar aqui na bolinha aqui do canto, ó, e depois pressionar aqui na linha superior e arrastar aqui para ele poder ficar um pouco mais acima de mim. Porém, quando eu faço o gráfico dessa forma, repara que vai acontecer aquilo, né? Eu quero atualizar minha base. Agora, o mês de abril passou e a gente vendeu 146 mil reais. Repara que o nosso gráfico não está acompanhando isso. Então, é exatamente esse problema que a gente vai resolver por aqui. Então, eu vou apagar esse registro aqui, eu vou apagar novamente o meu gráfico. E o primeiro passo que a gente vai fazer para poder deixar o nosso gráfico automático, né, acompanhando o registro da nossa base, é selecionar a nossa base de dados. Então, eu vou pressionar de mês até TV. Então, selecionei minha base de dados. E o que a gente vai fazer agora, né, para poder deixar o nosso gráfico automático ali, conforme a gente coloca mais registros, etc., ele fica sendo atualizado. A gente vai transformar a nossa base de registro em tabela. A gente vai formatar como tabela. É um recurso muito interessante no Excel que possibilita esse acompanhamento automático dos dados do gráfico. Então, a gente vai ver aqui na prática que sempre que eu coloco um novo registro, a própria tabela atualiza de forma automática. Ela acompanha a formatação e assim vai. E se a tabela atualiza de forma automática, o gráfico vai atualizar de forma automática também. Então, de novo, o passo a passo é: selecionei de mês até TV, depois aqui na guia página inicial, eu vou chegar aqui, ó, em formatar como tabela. Cheguei aqui em formatar como tabela. E aí, vou clicar aqui, por exemplo, eu posso escolher qualquer cor. Eu gostei dessa aqui, ó, ouro estilo de tabela média 5. Cliquei nessa. Ele me pergunta onde estão os dados da tabela. Eu já selecionei. Ele me pergunta se a minha tabela tem cabeçalhos. Depois eu vou pressionar o OK, né? A minha tabela, no caso, tem cabeçalho porque está com mês, valor vendido, produto mais vendido. Vou dar um OK aqui e pronto. Transformei a nossa base aqui, está formatada como tabela. A grande diferença desse recurso, eu vou fazer aqui na prática, ó. Quando eu cadastro um novo mês, por exemplo, repara que eu digitei só abril, ele já puxou a formatação aqui, ó, do sublinhado para baixo. Se eu colocar aqui agora o dado, ele também coloca aqui de forma automática. Agora, se eu colocar um novo mês, olha que interessante, ele já vem com a formatação de cor aqui no fundo, com preenchimento de cor aqui, ó. Repara que está um pouco mais amarelado e assim vai. Então a base vai sendo atualizada de forma automática. O recurso de tabela é muito interessante, inclusive tem vídeo meu aqui no canal, vou pedir para o time da edição deixar ele aqui, se você quiser dar uma assistida lá sobre como formatar como tabela do zero, a importância desse recurso e tal, recomendo demais. Mas a mensagem que eu quero passar aqui nesse vídeo é que o recurso de tabela proporciona essa atualização automática da base, em termos de formatação, de extensão aqui, ó, de cada linha, eu vou colocando, ela atualiza de forma automática. Então essa é a mensagem que eu queria passar até aqui. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó,
voltei para nossa base como ela estava antes. Show! Fizemos esse segundo passo, né? Selecionamos a base toda, depois formatamos como tabela. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir o nosso gráfico. Então eu vou pressionar de mês até R$ 578.900, que é exatamente o intervalo de dados que eu quero que o meu gráfico pegue. Depois vou chegar aqui na guia inserir, e assim como a gente apertou o atalho Alt F1, a gente também poderia chegar aqui na guia inserir e depois selecionar aqui, ó, gráfico de coluna. Aqui, ó, tá aparecendo gráfico de coluna, cliquei e eu quero, por exemplo, esse gráfico de coluna 2D, aqui ó, esse primeiro à esquerda. Só estou fazendo um caminho diferente para você ver que tem essa possibilidade também. Vou clicar aqui e aí, repara que a gente colocou o nosso gráfico de coluna. E você pode estar me olhando pensando, pô, Caio, até agora tá igual, né? Até agora não aconteceu nada. Vou fazer o mesmo protocolo de antes, ou seja, vou pressionar aqui na bolinha, vou arrastar um pouco aqui para dentro só para poder diminuir um pouco o tamanho dele. Vou pressionar aqui nessa do meio e vou arrastar um pouco para dentro só para poder diminuir o tamanho dele. Ele está aqui atrás de mim. Vou pressionar aqui agora na linha, ó, e vou arrastar ele um pouquinho mais para cima. E vou pressionar aqui nessa bolinha de cima e vou arrastar um pouquinho para o ladinho. Vou redimensionar ele aqui, prontinho. Só para ele poder ficar num tamanho aqui bonitinho para a gente poder visualizar. E agora, o grande momento aqui da nossa aula é da atualização automática. Então, se eu colocar abril aqui agora e dou Enter, repara que o nosso gráfico, você está vendo aqui em cima de mim, já atualizou de forma automática. Abril, a categoria abril já entrou aqui, ó. E se eu colocar o valor vendido em abril, que a gente vendeu no total R$146 mil, por exemplo, repara que eu dou Enter e o nosso gráfico já está atualizando de forma automática. E agora eu vou colocar maio aqui, dei um Enter, repara que o nosso gráfico também está acompanhando essa atualização. Em maio a gente vendeu 278 mil, dei um Enter, repara que o nosso gráfico também é atualizado de forma automática. Vamos fazer mais uma vez, coloquei junho aqui, agora em junho a gente vendeu R$347.800. Repara que junho já entrou aqui também. Então, o gráfico ele vai acompanhando esses registros automáticos dentro do Excel. Então, você quer automatizar a atualização dos seus gráficos? Formata a tua base original de registros como tabela e depois vincula esse gráfico à sua base formatada como tabela. E aí sim, ele fica bonitinho aqui de forma automática. Então, sempre que você colocar novos registros aqui na sua base, o gráfico que está puxando os dados aqui, ó, exatamente dessa base, vai atualizar certinho. Justamente porque quando eu crio um novo cadastro, a tabela atualiza de forma automática. E se a tabela atualiza de forma automática, o gráfico que está puxando os dados dessa tabela aqui também atualiza de forma automática. Então a gente usou dois recursos aqui, formatar como tabela e o gráfico. Então eu espero demais que você tenha curtido até aqui. Vou colocar o valor aqui de julho só para poder ficar bonitinho também. Olha, nosso gráfico acompanhou direitinho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Show, não vou entrar muito no mérito de formatação do gráfico e etc, que não é o foco aqui da aula. Mas, para a gente poder seguir, eu também quero te passar aqui uma segunda possibilidade da gente atualizar de forma automática os nossos gráficos, que é através da criação de uma tabela dinâmica. Assim a gente também consegue editar de forma super rápida, super objetiva os nossos gráficos. Eu vou colocar aqui, só para poder facilitar, os dados, beleza? Celular, TV, computador e aqui foi um monitor. Atualizei toda a nossa base. Agora a gente vai ver a segunda possibilidade de atualizar gráficos de forma automática. Não que existam apenas essas e etc, mas eu quis ressaltar demais essas duas. Show para você que está precisando atualizar os seus gráficos de forma automática. Então a gente vai criar do absoluto zero, você está vendo essa aba aqui do zero, uma tabela dinâmica no Excel. E o nosso gráfico vai ficar vinculado a essa tabela dinâmica, para que quando a gente atualize a tabela dinâmica, o gráfico acompanhe essa atualização. E basicamente, uma tabela dinâmica, quando a gente vai criar, ela precisa sempre puxar os dados de uma determinada base, ok? Então, se eu tenho uma base de registros aqui, eu preciso, a partir dessa base, criar uma tabela dinâmica. Então, passo a passo para essa segunda possibilidade de criar um gráfico, né, de forma automática, que tem seus registros ali sendo atualizados de forma automática, é selecionar a minha base de registros. Depois disso, eu vou chegar aqui na guia Inserir. E ao invés de formatar como tabela, a gente vai fazer a segunda possibilidade, que é criar uma tabela dinâmica. Então, cliquei aqui na guia Inserir. Depois eu vou chegar aqui, ó, em tabela dinâmica. Cliquei em tabela dinâmica da tabela barra intervalo. No caso, já está vinculado aqui a tabela 3. Inclusive, a tabela, né, quando a gente formatou como tabela, esse intervalo de dados ficou formatado, ficou chamado, né, como tabela 3. Ele me pergunta se eu quero criar numa nova planilha ou numa planilha existente. Eu quero uma planilha existente. E aí depois ele me pergunta o local. Eu vou clicar aqui, ó, na dinâmica e vou marcar, por exemplo, a célula A3, que eu quero que aqui o Excel plot aqui coloque a minha tabela dinâmica. Depois disso, vou dar um OK. E aí repara que a minha tabela dinâmica foi criada. A princípio não aconteceu nada ainda, né? Não aconteceu absolutamente nada, mas a gente vai chegar agora para poder ver a segunda possibilidade de deixar os nossos gráficos automáticos. Então, para a gente poder fazer a nossa tabela dinâmica aqui,
a gente já fez, mas agora a gente vai nutrir a tabela dinâmica. Você está vendo que aqui atrás de mim está aparecendo a possibilidade de campos da tabela dinâmica. Eu posso até mover esse cara um pouquinho para o lado, ó. Vou pressionar aqui em campos da tabela dinâmica e vou arrastar aqui um pouquinho para o lado, ó. Arrastei um pouquinho aqui para o lado para você poder ver também, né? Não ficar atrás de mim. Vou pressionar aqui, ó, bem no finalzinho e vou arrastar para ele poder ficar grande aqui para a gente poder analisar junto. Os campos da tabela dinâmica, basicamente, eles são as informações que vão nutrir a minha tabela dinâmica. E como é que eu faço isso? Se eu chegar aqui e colocar o valor vendido, pressionar e colocar para valores, repara que a tabela dinâmica já mostra a soma de valor vendido. Agora, se eu chegar aqui e colocar, pressionar mês aqui, ó, e colocar em linhas, soltei, ele me mostra de forma super rápida, super objetiva, a soma de valor vendido separado aqui por meses. Então, se eu chegar e trocar, pressionar de mês aqui, ó, esse mês, arrastar e soltar, eu tiro ele da minha tabela dinâmica. E agora, se eu pegar de produto mais vendido e colocar aqui em linhas, olha que interessante, ele me mostra o somatório de produto mais vendido ao longo aqui do total da minha loja que eu estou analisando. Celular aqui teve um grande volume de vendas, computador também, monitor e assim vai, mas acho que o vencedor a princípio aqui foi a TV. Então, você observa como a tabela dinâmica proporciona essa capacidade de agilidade na análise, por isso que ela é dinâmica, é muito fácil, é muito rápido. É só pressionar aqui, arrastar, soltar, pegar mês aqui, pressionar, arrastar para linhas e soltar. Então, eu posso tirar mês, soltar. Agora eu posso pressionar mês e colocar nas colunas, por exemplo. Olha que interessante. Ele mostra aqui pra gente, no visual de colunas agora, né? A soma de total vendido em janeiro, fevereiro, março e assim vai. Mas eu particularmente preferi por linha. Então, vou pressionar mês e vou deixar aqui em linha. Agora, imagina que um gráfico vai estar vinculado a essa tabela dinâmica. E quando eu atualizo a tabela dinâmica, o gráfico vai atualizar junto com a gente. Essa é a intenção, essa é a segunda possibilidade que eu queria te mostrar. Cliquei fora aqui da minha tabela dinâmica. Eu vou clicar na tabela dinâmica agora. Vou dar um Ctrl T de tatu, Ctrl T, para poder selecionar toda a minha tabela. Depois que eu selecionei ela toda, eu vou apertar Alt F1. Repara que logo depois que eu aperto o Alt e o F1, a gente consegue criar o nosso gráfico aqui, ó. Olha que interessante, ele já está plotado. Eu vou pegar esse campus do gráfico, vou pressionar e vou deixar ele aqui na direita novamente, ó. Pressionei e deixei ele bem do ladinho. O próprio Excel já coloca ele aqui atrás, né, que é onde ele sempre fica, né, essa parte de campos do gráfico. E coloquei o nosso gráfico aqui no meio. Agora o que eu quero que você observe, o mais interessante é, para poder fechar esse vídeo, quando eu mudo aqui, ó, o mês, arrasto para fora, o nosso gráfico atualiza. E se eu trocar mês para produto mais vendido e colocar aqui nos eixos das linhas, o nosso gráfico acompanha essa mudança também. Então, quando a gente vincula o nosso gráfico a uma tabela dinâmica, ele também é atualizado de forma dinâmica. Então, se eu trocar aqui de produto mais vendido, jogar ele para fora e colocar um mês aqui agora, colocar de novo ele nas linhas, ele é atualizado de forma dinâmica. Eu queria muito te passar essas duas possibilidades de você atualizar o seu gráfico de forma automática. Eu não entrei muito no mérito aqui de como editar um gráfico, de como mexer numa tabela dinâmica, enfim, esse não era o foco do vídeo. O foco era te ensinar a atualizar os seus gráficos aqui de forma automática, seja através do recurso de tabela, como a gente acabou de ver aqui, seja através do recurso da tabela dinâmica. Então, isso é muito interessante observar. E para poder fechar, olha que interessante, quando eu faço a nutrição aqui da minha tabela, né, quando eu coloco novos dados, coloquei aqui agosto, que a gente vendeu 180 mil, dei um Enter e o produto mais vendido foi novamente um celular. Dei um Enter. O nosso gráfico aqui que estava vinculado à tabela de registro, ele já foi atualizado. Porém, a tabela dinâmica ainda não foi atualizada. Ou seja, se a tabela dinâmica não foi atualizada, o gráfico que está vinculado à tabela dinâmica também não foi atualizado. Então, o que a gente vai fazer para poder atualizar essa tabela dinâmica que está vinculada a essa base aqui? Eu vou chegar aqui, vou clicar em qualquer célula da dinâmica, depois vou clicar aqui em análise da tabela dinâmica. Cliquei aqui nessa guia auxiliar análise da tabela dinâmica. No seu talvez seja um nome diferente, só análise, só tabela dinâmica, enfim. Show, isso acaba variando de versão para versão do Excel. Depois eu vou clicar aqui, ó, nesse atualizar. Cliquei em atualizar 1, 2, 3 e repara que assim que eu cliquei em atualizar, a minha base aqui, ó, da tabela dinâmica foi atualizada. Então, agosto entrou aqui também e se atualizou na tabela dinâmica, atualizou no gráfico. Então, eu precisava demais te passar essa mensagem de atualização automática nos gráficos. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado. E o que eu te aconselho? Baixa o arquivo dessa aula aqui para você poder praticar. É só assim que você vai aprender o Excel. E aí, repete esse passo a passo, revê o vídeo, repete todo esse passo a passo aqui que eu fiz. Depois, dá uma olhada aqui no gráfico, tenta dar uma editada. Eu vou pedir para o time deixar aqui também vídeos que a gente atualiza gráficos, mexe em gráficos, para você poder aprender sobre isso também. Espero de coração que você tenha curtido e ó, te vejo na próxima aula. Abraço!